Oi pessoal, estamos juntos aqui no canal English Once and for All mais uma vez, dessa vez para a nossa aula 4 da série Desatando os Nós das Conjugações Verbais. Vai ser Past Perfect, fácil, fácil. Bora lá para a aula? Já conhecemos aqui a nossa tabuada do inglês, o on cotou para on covô. É interessante a gente pensar aqui o seguinte, quando se trata de um presente, uma rotina, né, fatos e rotinas, se no português e no inglês dá na mesma, a gente vai ali para o mesmo lugar, então luz verde aí para o meu cérebro, pronto, não tenho que fazer muitos cálculos. No português, quando eu pensar em passado, luz amarela, atenção. Passado num tempo acabado, vou para a segunda coluna. Passado num tempo não acabado, eu vou para o have ou has com a terceira. E também no caso de eu estou fazendo, ela está fazendo, eles estão fazendo. Pensou isso? Luz amarela, atenção. Ela está fazendo agora? O bom e velho she is doing. Eu estou fazendo, I am doing something at the moment. Se esse está fazendo envolve uma duração, she has been doing that, she's been working on that report for 2 hours. Então, aí o has been, o I have been, o they have been, como já vimos. Já na aula de hoje, nós vamos ver como fazer em inglês esse eu tinha comprado, eles tinham enviado, nós tínhamos partido. Esse nome past perfect ali, olha só, a gente não vai usar estes nomes. Antes da gente começar exatamente esse assunto, deixa eu apontar uma coisa. Eu venho dizendo que lá no caso dos passados, então eu vou traduzir esta segunda coluna e essa terceira coluna, esse have e esse has com a terceira, da mesma forma, ou seja, o have, o has não terão tradução. Neste caso dos passados, quando tem o tempo acabado, não acabado, a gente até vai ver mais à frente que esse have eu posso traduzir literalmente, mas enfim. O que eu quero apontar aqui é que, ao passo que a segunda, eu digo ali, I bought, I have bought, eu comprei, mesma tradução. She checked, she has checked, ela checou, mesma tradução. A gente vai ver que essa terceira coluna tem um outro uso, uma outra aplicação, aliás, alguns outros, mas a gente vai ter essa tradução de a do é do ido. Não existe o é, é só uma brincadeira aqui que eu faço, que é o tal do passado particípio, que tem em toda a língua. Tem em italiano, em espanhol, em português e em inglês, que é o a do é do ido. Nós vamos precisar, para essa nova estrutura, comprado, checado, enviado, partido, construído, destruído. Claro que não existe fazido nem escrevido, né? Aqui a gente tem um particípio irregular, feito, escrito. Bom, então já entendemos que essa terceira coluna também pode ser aqui o a do é do ido, esse é o tal do passado particípio. Vamos continuar construindo aqui um pensamento. Olha só, estamos aqui no presente, temos uma ação no passado e eu vou colocar aqui uma outra ação, um passado antes de um passado, a past before a past, que lá nos livros a gente vai ver lá que chama past perfect, pretérito perfeito. A gente não vai usar esses nomes aqui por enquanto. Olha, um passado antes de um passado. Muito bem. Tenho aqui uma ação no passado, depois dessa ação aconteceu uma outra ação. A gente pode ter aí na linha do tempo várias ações ali nessa sequência, mas a gente vai brincar com duas por enquanto. Olha só, vamos supor, tomara que isso nunca aconteça, só para a gente construir aqui uma ideia. Vamos dizer que a sua casa pegou fogo e só um bom tempo depois os bombeiros chegaram ao local. O que nós teríamos aqui no português? A gente diria assim, oh meu Deus, puxa vida, quando os bombeiros chegaram, minha casa já tinha queimado. A frase está bem simples, gente, a ideia é simplificar mesmo. A gente poderia dizer quando os bombeiros chegaram ao local, enfim. Olha só, nós temos ali um tinha e o tal a do é do ido ali queimado, que a gente acabou de entender, que é o verbo na terceira coluna passado particípio. Tinha é o passado de ter. Nós vamos precisar agora dele em inglês para essa nova estrutura. Passado de have é o had. Olha como vai funcionar exatamente da mesma forma. When the firefighters arrived, when the firefighters got to the area, my house had already burnt down. A mesmíssima coisa. Dá pra gente até fazer aqui uma brincadeira com
a matemática, a multiplicação. Lembra? A ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 4, 4 vezes 3, a gente tem o mesmo resultado. Aqui também eu posso mudar a posição, olha só. Minha casa já tinha queimado quando os bombeiros chegaram. Em inglês também. My house had already burnt down when the firefighters arrived, got to the area. Mas note que aqui eu estou só falando de um posicionamento ali das duas ações na frase, mas a primeira ação que você escolher para expressar aí quando você está contando a tua história, a primeira ação que você pegar ali como ponto é a que leva o had, com a terceira, as ações que você expressar depois daquela ação no passado simples, né? A primeira é a que vai levar o had, ou no caso do português, o tinha, ok? Note também que quando você começa ali com a segunda ação, o que vem depois do quando, depois do when, a gente precisa colocar uma vírgula. When the firefighters arrived, my house had already burnt down. Se eu começo a falar, a expressar pela primeira ação, que é a que tem o had, aí eu não preciso colocar essa vírgula. Então, my house had already burnt down when the firefighters arrived, sem a vírgula. Veja que aqui o já tinha com a do é do ido, had already com a terceira coluna. Eu coloquei o já e o already entre parênteses, porque na verdade não é obrigatório, mas nesse caso aqui que a gente está estudando, que a gente vai brincar aqui com esse tinha, a gente vai ver que o ouvido, a situação pede este já. Olha só, a gente tem ali esse conector, né? Que na verdade ele está conectando as ações, mas também está separando ali os momentos. São duas ações, certo? O when. Muito bem. A gente viu ali que há uma pequena inversão apenas ali do advérbio. No inglês, o advérbio tem sempre que vir antes do verbo principal e não antes do auxiliar. E ali no português, o já vem antes do tinha, tinham, mas é idêntico. Note que, mesmo no português, não faz sentido eu dizer ela já não tinha iniciado a reunião quando o chefe dela chegou, certo? Não tem, na negativa não teremos o uso do already, só nas afirmativas e interrogativas. Se eu quiser, eu posso colocar um yet. She hadn't started the meeting yet when her boss arrived. Aí ele tinha pedido para ela começar, mas quando ele chegou ela ainda não tinha começado, então sem o already. Veja que eu posso usar outros advérbios, né? Ela nunca tinha... She had never felt that happy until she met Peter. Ela nunca tinha se sentido tão feliz assim até que ela conheceu o Peter. E eu posso usar outros advérbios. A gente vê isso com calma mais pra frente. Eu disse também que a gente vai fazer essa conexão ou essa separação dos momentos com o when, mas veja que aqui nós temos um until, um até, e poderíamos também ter outras palavras, mas por enquanto a gente vai brincar aqui com o when para juntar ou ali separar os momentos, as duas ações. Então, a gente tem que abrir tanto os olhos quanto os ouvidos. Olha só que interessante. Temos aqui uma reportagem sobre esse ator, o John Ritter. Ele morreu em 2003. Quando isso aconteceu, ele estava gravando essa sitcom, esse show, 8 Simple Rules for Dating My Daughter, 8 regras simples para namorar a minha filha. O verbo should tem algumas traduções, mas aqui a gente vai ver que ele vai aparecer como filmar. Vamos construir aqui a situação. Estamos aqui em 2003, o Ritter died, morreu. E antes disso, ele gravou 3 episódios lá do show, certo? Então nós temos aqui 2 verbos regulares, finish e pass, ou pass away, as duas coisas ali significam falecer. Ritter had already finished shooting 3 episodes of the show's 3rd season when he passed, igualzinho português. Ritter já tinha terminado de filmar 3 episódios da 3ª temporada do show quando ele faleceu. É igualzinho. Vamos ouvir? Ritter had already finished shooting 3 episodes of the show's 3rd season when he passed.
Aqui, nós temos esse ator e essa atriz dando uma entrevista, falando lá sobre as filmagens do Star Trek. O verbo go through é passar por, vivenciar, experienciar, não é pass through, é go through. E o passado particípio de go é gone. E nós vamos ouvir a atriz mais ou menos dizendo, ela estava muito nervosa e tal, né? A gente não vai ouvir ela dizer o when. A coisa vai estar contextualizada. Essa segunda parte nem sempre precisa aparecer, porque o contexto já conta isso. E mais ou menos a ideia aqui é de que ele, o colega dela, já tinha terminado de filmar o primeiro episódio dele, ele já tinha passado por tudo isso, então foi mais fácil, porque aí ele me ajudou e tal. Enfim, vamos ouvir, mas aqui só para a gente entender que não necessariamente vai ter na fala da pessoa essa segunda parte. Às vezes a outra pessoa, que é o interlocutor, já fez isso. Vamos ouvir? He had already finished shooting his first episode, so he had already gone through all this himself. Então a nossa tabuadinha está crescendo, está aumentando, ali além do 5, então, que a gente já conhece muito bem, lembrando sempre que tem que ter o have ou has no passado em tempo não acabado, acrescentaremos aqui o já tinha, já tínhamos com a do é do ido. Este vai ser o nosso carimbo, a gente vai usar aqui o português como o nosso guia. Pensei em já tinha, vou para o had, já tinha com um a do ido, eu vou para o had, com a terceira coluna had already para todas as pessoas aqui, he, she, it, they, you, todo mundo, you had already done, she had already done, blá blá blá, when, blá blá blá. Este vai ser então o nosso novo carimbo, ao invés de past perfect, nós teremos aqui na nossa tabuadinha o já tinha. Muito bem. Antes da gente prosseguir, deixa eu só fazer uma observação, que é o seguinte. Eu disse aqui o tempo inteiro que nós temos para o nosso já tinha, já tinham, já tínhamos, o had com a terceira, naquela situação lá, né, dois passados na linha do tempo. Muito bem. Para nós, às vezes a gente diz, nós havíamos comprado, nós havíamos terminado, ela havia feito. Aqui no inglês também é o had com a terceira, e a mesma coisa vai acontecer aqui com um tivesse, tivessem, né? Como se eles tivessem tentado, enfim, também teremos aqui o had com a terceira coluna. Olha, aqui eu só vou dar alguns exemplos para constar, porque a gente não vai se aprofundar, a gente vai por enquanto brincar com o já tinha, não o havia ou tivesse, mas vamos lá. Eu fiquei tão nervoso que parecia que eu nunca havia feito aquilo antes. I got so nervous that it felt like I had never done that before. Antes do tratamento, meu corpo doía tanto que era como se eu tivesse sido atingido por um ônibus. Before the treatment, my body ached so much that it was as if I had been hit by a bus. Então aqui, como se eu tivesse sido, não é como se eu tinha sido, né? Mas ali no inglês o mesmo had com o to be na terceira coluna. Vamos ouvir aqui esse repórter, ele juntou lá no programa dele algumas pessoas do ramo de planos de saúde, clínicas, o que paga, o que não paga, o que reembolsa, lá na época do Obamacare. Tô só contextualizando porque a frase aqui sozinha tá, né, fica fora de contexto, e aí ele resolve dar um exemplo do que aconteceu com ele num dado momento. Ele diz, cerca de 1 ano atrás, eu caí, about a year ago, I fell and I thought I had torn a ligament or something like that. Eu caí e eu achei que eu tivesse rompido um ligamento ou algo assim. Então, não é, a gente até pode dizer aqui nesse caso, eu achei que eu tinha rompido ou eu achei que eu tivesse rompido um ligamento ou algo do gênero. Vamos ouvir? I'll give you an example. I was about a year ago. I fell and I thought I had torn ligament or something like that. Então, eu caí e senti como se eu tivesse rompido um ligamento. Aqui mais um caso, o Talks at Google. Eles receberam lá esse escritor, o Ted William,
E ele estava falando sobre o livro mais recente dele à época, o Happy Hour in Hell, Happy Hour no Inferno, e aí, num dado momento, ele leu um trechinho. The moment I walked through the door of my motel room, motel em inglês é hotel apenas, I could feel the baking heat as if I had left the thermostat set at 125 when I went out. Então ele está dizendo, no momento em que eu entrei pela porta do meu quarto de hotel, eu pude sentir um calor de assar, como se eu tivesse deixado o termostato ajustado a 125 graus Fahrenheit, com certeza, né? Mais de 50 graus Celsius, quando eu saí. Aqui já não dá para colocar como se eu tinha deixado, né? Como se eu houvesse deixado o termostato ajustado. Vamos ouvir? The moment I walked through the door of my motel room, I could feel the baking heat, as if I had left the thermostat set at 125 when I went out. E aí, claro, né, minha gente, não tem jeito, a gente precisa praticar, precisa exercitar. Quem já assistiu às outras aulas já está habituado a essa brincadeira. Quero expressar um presente numa rotina, eu vou para a primeira coluna, passado acabado a segunda, passado não acabado, have ou has com terceira. Já sabemos que temos dois eles estão, dois eu estou, depende também do tempo. Então, se é agora, o bom e velho are, they're checking the system now. Se for duração de tempo, they have been checking the system for 2 hours. E então agora a nossa tabuadinha aí ganhou o nosso já tinham. Então, they had already checked the system when the problem happened. Pois muito bem. Aqui, aquela nossa brincadeira, também já vimos isso, a ideia de você se provocar. Escolhe lá um verbo qualquer, esse não existe, eu que inventei, mas pega lá o verbo limpar e o objeto garagem e sai brincando. Vai testando, e a gente tem um ouvido interno. Quanto mais você fizer isso, mais isso vai ficar registrado. Você precisa começar agora a se colocar em situação. Aqui nós temos então o he had already sneezed the blah when something happened. Aí, enfim. O que exatamente seria se colocar em situação? É você começar a tentar reconhecer as estruturas que você vem estudando e numa via de mão dupla, por exemplo, do inglês para o português, do português para o inglês. Então você leu em português, ela já tinha feito isso. Ou você ouviu, eu nunca tinha visto nada assim antes. Você já vai fazer lá a sua ponte. Isso aqui no inglês é o tal do she had already done that. I had never seen anything like this before. E a ideia é você fazer isso sempre. Olha só, sempre se colocar em situação. Então você está lendo lá e aí você viu que o cara se matou o dia inteirinho para tentar salvar o mundo com seu anel de poder. E aí ele chega em casa todo estrumbicado, querendo dar aquela relaxada básica, tomar o seu vinhozinho. Mas você sabe que tem aquela galera que não respeita, né? Pô, velho, na boa. Quando eu cheguei na cozinha, o Flash já tinha comido toda a pizza. Quem manda você ser uma lesma? Se você se depara com já tinha ido, imediatamente você se pergunta como é que eu falaria isso em inglês. When I got to the kitchen, Flash had already eaten the whole pizza. É simples assim e esse é o lance, não deixar passar batido, beleza? Então é isso, se você curtiu a aula, deixa aí o seu like, compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal e a gente se vê na nossa próxima aula.